Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, onde é que eu tô? Eu tô aqui aonde? Filé do Zezé, rapaz, no Filé do Zezé, fazendo mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, recebendo os nossos amigos, levando notícias boas para vocês, né? Desejando uma Semana Santa maravilhosa. Nós já estamos no sábado de Aleluia. Eu tenho certeza de que a Sexta-feira Santa foi boa e a Páscoa amanhã. Uma feliz Páscoa para vocês todos. Então, com os nossos assuntos bons, aqueles assuntos que beneficiam a população do estado de Alagoas, sem dúvida alguma eu estou trazendo uma figura que vocês conhecem de sobra, já foi prefeito daqui, deputado, meu querido Rui Palmeira, que hoje está à frente da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado. Uma secretaria importantíssima, sobretudo para quem pensa e tem que pensar em infraestrutura mesmo, aquela lá de baixo, a que fica enterrada. E os governantes normalmente não têm a coragem de botar a cara para fazer, porque depois não aparece. Aí diz, cadê a obra? Cadê a obra? Está lá embaixo. Mas está bem feita. Isso é que é importante. Rui Palmeira, que prazer. Tudo bom, Geraldo? Você? Prazer enorme satisfação receber voltar você. Ao seu programa, em outro espaço, né? Em outro espaço. Nós estivemos juntos lá no Jaraguá Tênis Clube. É verdade. Bom demais. Eu acho que é o Tivemos na terceiro rádio local. agora, lá na rádio Senado lá no Tribunal Cidadã, de Contas. não é isso? E agora aqui no Filé do Zezé, uma satisfação. A satisfação sempre é minha. Eu acho que você é uma pessoa que, dentro das suas atividades públicas, você é profundamente esforçado, você procura fazer sempre o melhor e, sobretudo, honrando o nome que você tem de seu pai. Obrigado. Você faz a coisa muito bem feita, no sentido honesto da palavra, no sentido decente que o bom administrador tem que ter. Então a honra é minha receber você. Muito obrigado, Geraldo. Estou à Me disposição. diga uma coisa, como é que você enxerga, sob o seu plano de vista, essa questão de ser o secretário de Infraestrutura do Estado, um Estado que avançou profundamente nos últimos 8 anos? Olha, a responsabilidade é muito grande, Geraldo. Nós temos lá na CEINFRA atribuições, como você disse, que são muito próximos das pessoas, né? Obras de melhorias habitacionais, obras de esgotamento sanitário, Isso. obras de abastecimento d'água, que Perfeito. muitas vezes, como você disse, são obras pouco vistas, Isso. né, pelo eleitor ou pelo gestor, e nós já temos a experiência na Prefeitura de Maceió de ter entregue mais de 10 mil casas, deixamos outras 6 mil que estão sendo entregues pela atual gestão, fizemos o maior programa. Já nessa gestão. Todas as casas que estão sendo entregues pela atual gestão, Geraldo, vieram da nossa. A gente deixou 6 mil em construção, Perfeito. algumas já entregues, outras vão ser entregues ao longo dos próximos anos. Fizemos o maior programa de saneamento e asfalto da história de Maceió, que é o Nova Maceió, que a atual gestão só fez mudar o nome, inclusive a obra do Salgadinho, a obra que nós conseguimos o recurso, licitamos a obra e deixamos ela pronta para ser iniciada. Obras na parte alta de Maceió. Então a gente tem uma experiência que nos ajuda hoje na CEINFRA com a responsabilidade imensa de atender 102 municípios. Não, e do nosso você, estado. inclusive, enquanto prefeito, você sentiu na carne o que era essa necessidade. Uma necessidade que, se não tiver estrutura, e sobretudo estrutura financeira, não adianta cobrar, porque não faz. Mas nesse atual momento, em relação a isso, como é que a coisa está organizada, Rui? Olha, Geraldo, a gente recebeu uma secretaria organizada, o secretário Maurício Quintela, o ex-secretário Isso. Maurício Quintela, ex-ministro, que fez um grande trabalho. Depois foi sucedido pela Maria Gevan, que é uma técnica que também fez um ótimo trabalho, e a gente está dando sequência a esse trabalho. Claro que virada de governo, né, é sempre complicada. Trava o orçamento, tem questões da lei de responsabilidade fiscal que tem que ser atendidas, então esse início de governo, para qualquer governo, ele é complicado, mas tenho certeza que o governador Paulo Dantas está fazendo o seu melhor, já está fazendo entregas importantes que foram promessas de campanha, como o 13º do cartão CRIA, como o programa Correria, que isentou o IPVA
dos motociclistas, das Verdade. motos de baixa cilindrada, e a gente vai fazer muito pelo Estado ao longo desses 4 anos. Eu não tenho dúvida sobre isso. Vamos voltar para a questão das casas. Como é que está a distribuição geográfica dessas casas? Hoje, Geraldo, nós temos na nossa secretaria 25 municípios recebendo as chamadas melhorias habitacionais. Então, nós temos Maceió e mais 24, e outros convênios estão sendo assinados nesse momento. Certo. Então, a gente deve chegar a mais de 30 municípios recebendo as melhorias, que são Perfeito. reformas. A gente faz a reforma nas residências das pessoas em comunidades carentes, seja nas grotas em Maceió, seja em comunidades no interior do estado, na zona rural. Peraí um instantinho, meu amigo. Eu agora quero entender, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso aqui. Reforma de casa? Me conta essa história. Exatamente. As Me melhorias conta. habitacionais, Geraldo, foram iniciadas pelo governo do estado no ano de 2021, e isso tomou corpo. É uma coisa realmente pouco divulgada. Pouquíssimo E divulgada. interessante, Geraldo, que é um valor pequeno, unitário, são R$10.000 para reformar uma casa, que geralmente aquela família não tem esse recurso. Obrigado. E quando você vai ver o antes e o depois, e ouvir o depoimento dos moradores, é fantástico. É dentro daquele esquema de você recebe o material, o incentivo, o estímulo e você faz? Não, o Estado faz tudo. O Estado Temos faz empresa contratada aqui em Maceió. No interior nós temos convênio com as prefeituras. A prefeitura faz a licitação, contrata a empresa e a empresa faz a reforma, a melhoria habitacional dentro desse valor. Então a gente, prioridade número 1, banheiro. Por incrível que pareça, perfeito. por incrível que pareça, Geraldo, a gente encontra ainda, até em Maceió, eu fui recentemente a uma grota, que tinha uma casa que não tinha vaso sanitário. Quer dizer, o mínimo da Eu dignidade não acredito. é você ter um banheiro decente, é você ter uma cozinha Com organizada, certeza. ter o piso na sua casa, que ainda tem muita casa com chão batido ou com cimento bruto. Então, essas reformas melhoram muito a vida das pessoas. Eu fui recentemente entregar algumas casas no município de Mar Vermelho, tive também no município de Pão de Açúcar. Quero ir na próxima semana a outros municípios do Sertão que tem esse programa, e é realmente uma melhoria, um investimento, repito, Geraldo, pequeno para o Estado, mas imenso para aquela família que está. Não tenha dúvida. Eu fui, por exemplo, Geraldo, para Pão de Açúcar, você conhece e sabe o calor que é aquela região sertaneja. Sem dúvida. A gente foi lá e tinha algumas casas que acho que não chegavam a 1,70 m, com telha de brasilite. Você imagina o forno que era dentro dessa casa. Então, no caso lá, o convênio do Estado com a prefeitura aumentou o pé direito da casa, colocou telha de cerâmica, deu outro conforto térmico e melhorou a qualidade de vida com muito pouco. Claro. Então, é uma determinação do governador Paulo Dantas que a gente possa aumentar esse programa e chegar ao maior número possível de municípios alagoanos. Simplesmente fantástico. Agora você falou aí sobre a famosa telha. Inclusive está proibido, não é? A telha de amianto. Fibrocimento hoje em dia, que tem amianto, não é que isso? Hoje em dia não se usa mais o amianto, mas usam a chamada fibrocimento. Que realmente não aquilo ali vira um forno, né? Vira um Você forno. imagina uma casa com 1,70 m com aquele tipo de telha. Que coisa. Você vai ter mais de 50 graus dentro daquela casa. Agora, esse programa, Rui, eu estou muito feliz de você ter trazido essa notícia aqui para nós. Nunca vi, enquanto jornalista, alguém falar sobre isso. Então, eu acho que é um programa que deve ser fantasticamente divulgado. Inclusive, eu acho que as prefeituras teriam a obrigação de avisar aquelas pessoas que têm essas casas que esse programa existe. Como é que eles podem se candidatar à reforma? As prefeituras têm procurado muito, Geraldo. Eu tenho recebido dezenas de prefeitos, já recebi. Muitos, toda semana chegam novos pedidos e a gente tem dialogado com essas prefeituras, temos mostrado o caminho das pedras, temos colocado a nossa superintendência de habitação com nossos técnicos à disposição, porque existem critérios, mas a gente está facilitando a vida desses prefeitos, indo até os municípios, já trazendo o convênio mastigado para que a gente possa, o mais rápido possível, iniciar em novos municípios esse programa tão bacana. Muito bem. Agora, projeção das casas novas. Como é que está essa projeção? Geraldo, a gente tem uma experiência, eu consegui levar para a secretaria o Mac Lira, que foi meu secretário de habitação e depois de grande abraço para ele. O Mac tem uma experiência, conseguiu montar uma boa equipe na superintendência e a gente está em contato permanente com o Ministério
das cidades. A gente hoje ainda não sabe quais serão as novas regras do Minha Casa Minha Vida, estamos aguardando por uma medida provisória que deve sair nos próximos dias, mas o nosso intuito, Geraldo, é que o Estado seja um ator importante no Minha Casa Minha Vida. Quando estivemos na Prefeitura de Maceió, como eu falei, a gente entregou mais de 10 mil casas, 10.700, e deixamos outras 6 mil em construção que estão sendo entregues pela atual gestão. Então, com essa experiência minha, do superintendente Maquilira, a gente quer buscar novos empreendimentos para levar, sobretudo, para o interior do estado. Então, agora, qual é o... verdade. Muito importante que os prefeitos, a gente já tem passado isso, Geraldo, tenham terrenos em nome da prefeitura regularizados. Perfeito. Qual é o déficit habitacional hoje do estado em relação a esse tipo de habitação? A chamada popular, né? Nós temos um déficit brutal, Geraldo. Quando eu era prefeito de Maceió, aqui na capital, nós tínhamos um déficit de entre 90 e 100 mil famílias precisavam de uma casa digna. A gente teve a satisfação de fazer o maior programa habitacional da história de Maceió. Entregamos 10.700, mas ainda falta muito. Não só em Maceió, como no estado de Alagoas. Claro. A gente tem no interior hoje uma carência muito grande, cidades que têm se desenvolvido muito no interior do estado, como Arapiraca, Delmiro Gouveia, Rio Largo, aqui na região metropolitana, que precisam urgentemente de novas moradias. Até porque a habitação nesses lugares, nessas cidades, também é um fator que leva a fazer com que as pessoas não façam tanta migração. Exatamente. Se você tem, Geraldo, uma casa digna, exato, certamente o cidadão vai fazer força. E essa casa, pelo programa do Minha Casa Minha Vida, a posse da casa, a chave da casa vai para a mulher, para a mãe de família. E tenho certeza que ela vai querer segurar a sua família no local onde ela recebeu a sua casinha. Isso vai diminuir com certeza o êxodo rural. Bem diferente de uma família que está hoje numa casa de taipa. É verdade. Uma casa insalubre. E isso é um estímulo para a pessoa vir para a capital, e vindo para a capital normalmente vão para novas favelas. São duas coisas que eu sempre defendo. Uma questão da habitação, e eu acho que por aí é o caminho, porque é preciso dar um pouquinho de dignidade a cada um. E a outra é a questão do trabalho. A questão, por exemplo, de se criar cooperativas nas cidades do interior, fazer com que essa migração para a capital diminua. Você, como prefeito, sentiu o que é essa migração. Exato. É um negócio muito sério. E o governador é sertanejo da cidade de Batalha, exatamente. Geraldo, e está empenhado em levar empreendimentos para o interior do estado. Anunciou recentemente um novo laticínio lá na cidade de Batalha, que vai gerar centenas de empregos. A gente realmente precisa desse desenvolvimento no interior do estado. Verdade. A gente precisa apoiar os municípios na infraestrutura dos distritos industriais, enfim. E o governador Paulo Dantas está focado nisso, em levar emprego para o interior do estado. Agora me diga uma coisa, eu acho que afeta também a sua secretária, é a questão da água no interior, não é verdade? Não é só a questão da infraestrutura de saneamento, mas a água em si, distribuição dela. E eu sempre vou para um ponto que mexe muito comigo, que é essa questão do Canal do Sertão. Não é a questão do canal, o canal está quase pronto. Eu acho que daqui a pouco o governador Paulo Dantas termina o canal. Mas é a questão da distribuição dessa água do canal, que até hoje não foi feito um planejamento específico para isso. Nós já fizemos, Geraldo, nesse início de governo, pelo menos 3 reuniões intersetoriais, então várias secretarias, casal, para exatamente fazermos esse planejamento. A gente tem que pensar o futuro do canal. Lógico. Como o canal vai produzir em prol do alagoano. Nós estamos com a obra hoje, Geraldo, do primeiro perímetro irrigado do Canal do Sertão, que fica lá em São José da Tapera, e a gente espera até o fim do governo conseguir recurso federal para fazer novos perímetros, levando desenvolvimento, levando emprego e renda para o sertanejo. Porque nós não podemos aceitar que o Canal do Sertão seja utilizado por carro-pipa. É muito pouco. Muito pouco, pelo amor de Deus. A coisa foi pensada para que houvesse uma irrigação daquela área sertaneja toda. Isso tudo, o que está faltando, gente? Falta o quê? Reunião daqueles proprietários? O que é? Olha, Geraldo, eu acho que nos últimos anos, olha que eu fui deputado estadual, Geraldo, em 2008, eu convoquei uma sessão, ainda o governo Theo Vilela, o primeiro governo Theo Vilela, eu tive a satisfação de convocar uma sessão para discutir o Canal do Sertão, o futuro do Canal do Sertão. Pois é. E percebi naquele momento que não existia planejamento. A gente precisa urgentemente, a gente tem que ir aqui a Petrolina, vamos copiar o que está dando certo. Não é nenhum demérito.
né? Eu sempre disse, isso está dando certo no estado vizinho, vamos Lógico, trazer para cá. e há quantos anos? A gente precisa do investidor privado. A gente sabe que tem gente que quer produzir em Alagoas, né? O canal, as margens do canal, nós temos chamadas manchas produtivas que são promissoras. Temos aí pelo menos 4 áreas bastante promissoras. Como eu disse, a gente está fazendo o trabalho, a obra física do primeiro perímetro irrigado, que é lá em São José da Tapera, um perímetro de 260 hectares, mas existem perímetros que podem chegar a 3, 4 mil hectares e já há esse projeto na Codevasf. Então a gente precisa dessa unidade com o governo federal para trazer e implantar esse perímetro, né, e trazer o privado. Se a gente tem um potencial de 3 mil hectares, por que não ceder para um grande empresário que vá fazer o investimento na captação e na irrigação? Então a gente tem que buscar realmente o privado. Até um pouquinho mais além, Rui, eu enxergo que determinadas áreas ao entorno, às margens do Canal do Sertão, elas podem até deixar de ser privatizadas, podem ser criadas cooperativas de longo alcance, sei lá. Eu sei que a gente não pode ter esse desperdício enorme que estamos tendo. Quanto custou o Canal do Sertão até hoje? Você tem esse número, a gente até já nos perdemos. É uma obra que já consumiu bilhões de reais. Sem dúvida. Começou em 1990. Isso. Foram entregues 4 trechos. Nós temos lá a licitação do trecho 5 do canal, serão mais 25 quilômetros de canal. Tivemos recentemente, ao lado do ministro Renan Filho, no Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez Góes não recebeu, para solicitar o recurso federal, já que é uma obra de porte, e a gente precisa do apoio federal. Em paralelo a isso, as secretarias de Agricultura, Casal, Secretaria de Meio Ambiente estão trabalhando nas possibilidades da utilização dessa água imediatamente. Perfeito. Rui, olha, eu fico tão satisfeito de você ter vindo a esse programa. Eu só queria combinar com você uma coisa. Não vamos mais deixar passar tantos anos assim, não. Verdade. Eu acho, inclusive, que os assuntos que você está tratando hoje são assuntos que estão sendo renovados a cada semana, a cada mês. Eu acho que é muito importante a gente mostrar para o nosso público, telespectador, população, sociedade de Alagoas, que o governo está realmente acontecendo, não é? Sem dúvida. E isso a gente só pode mostrar ouvindo dos gestores. Sempre à disposição, Geraldo. E a sua gestão? Nosso próximo bate-papo não seja no meio da Semana Santa para a gente ficar liberado para tomar uma cervejinha. Mas não tenho a menor dúvida. Ou o esquinho também, né? Também. Eu sei que você gosta também. Mas sabe o que é? Aliás, o povo tem reclamado. Vocês não têm posto um esquinho na mesa? Diz que o programa está indo no sábado de manhã, às 9 horas da manhã. Então, mudou um pouquinho essa fisionomia. Mas eu vou passar a tomar o esquinho de manhã também, viu? Na próxima eu lhe acompanho. Você acompanha? Vamos lá. Então tá bom. Foi um prazer enorme ter recebido você, viu? Obrigado, Geraldo. Leve o meu abraço ao Paulo com um recado, que eu ainda não o trouxe ao bate-papo. Pois então, direi, ainda vamos hoje. romper essa barreira, porque eu acho importantíssimo trazê-lo aqui. O meu público é um público muito seleto, você sabe disso, e que tem a capacidade de avaliação. Com e certeza. É isso que a gente quer. A gente não está aqui para forçar ninguém a dizer o que não quer, a dizer o que pode ser dito, o que deve ser dito e o público avaliar. Muito obrigado, Rui. Obrigado, Geraldo. Sempre à disposição. Uma feliz Páscoa para todas as famílias alagoanas. Sem Muito dúvida obrigado. alguma. Obrigado a você também. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso querido Sebrae sempre. Sebrae está sempre conosco, ok? E voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje e recebendo o nosso querido vereador João Catunda, que deu um show lá na Rádio Senado Cidadã. Não foi, Tayane? Tayane, que é a nossa produtora também, obrigado por estar aqui hoje apreciando o nosso bate-papo, isso é muito bom. E o João Catunda, vereador, deu um show lá, a gente conversou sobre um assunto importantíssimo que nós vamos conversar hoje também. Um jovem vai para frente, sobe o pessoal do avô e da avó dele, imagina. Então que coisa boa estar recebendo João Catunda. Que agradeço, que coisa Geraldo. boa, meu amigo. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. A gente está se encontrando muito em pouco tempo, né? Mas esse aqui é o bom. Isso é bom. Esse aqui é o o assunto bom. é importante, a gente tem que estar não, mas falando. claro que é. Eu acho que você, jovem, um jovem vereador do jeito que você é, e você tocando o barco, primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Primeiro mandato. E tocando o barco já com assuntos tão relevantes como você vem tocando, e um deles é exatamente esses grandes problemas que a gente tem com infraestrutura, no que diz respeito à água, saneamento básico e etc. E a BRK por aí, e o João Catunda em cima disse, não, o que é a população, sociedade em primeiro lugar, é por aí? Claro. É por aí. A gente tem esse movimento lá na Câmara. Primeiro nós fizemos uma audiência pública, uma proposta do vereador Eduardo Canuto, um grande amigo, tem sido um grande parceiro nessa história da BRK. Grande figura. Grande figura. Esse dia estava desafiando o povo aí a lutar com ele, não sei o quê. O Canuto é uma mala. E aí eu pude subscrever a audiência pública. A gente conduziu em conjunto a audiência para poder dar espaço à empresa para ela poder se pronunciar pela primeira vez ao público, né? Teve esse contato com o público pela primeira vez em audiência pública e também dar espaço ao cidadão, né? Ali é a casa do povo, a casa... Tem que ser assim. A Câmara de Vereadores Exatamente. é o espaço onde as pessoas têm para poder levar as suas demandas, os seus anseios. E a gente tinha escutado muitas denúncias aí da BRK, e aí a gente deu essa oportunidade para que o cidadão pudesse ir lá cobrar, olho no olho, aos responsáveis pela empresa BRK aqui em Alagoas, aqui em Maceió principalmente, e aí dessa reunião a gente poder ter, após as denúncias, um posicionamento tanto da população, quanto da própria BRK, quanto do poder público como um todo, para que a gente possa dar solução ao grande problema aqui na nossa cidade. João, onde é que fica, onde é que reside a maior gama de problemas que a BRK, infelizmente, está trazendo para a sociedade, ao invés de trazer os benefícios? Hoje eu digo que independente de qual seja o problema, sabe, Geraldo, nós não temos como direcionar, dizer, no lugar específico é o maior problema. No meu ponto de vista, até porque nós ainda estamos tendo acesso aos documentos e aos mapas da BRK. Mas sem falar num olhar mais técnico, eu costumo dizer que esse problema é um problema que ele atinge um público muito rico e o público mais pobre da cidade. Isso é que é o pior. Então atingir o mais pobre. Você atinge todo mundo. O mais pobre, lógico, é o mais necessitado, mais vulnerável, é quem mais precisa desse acesso ao saneamento, dos serviços que dá da própria BRK. Então é muito difícil você falar no lugar tal, está acontecendo mais do que em outro lugar. Mas nós vimos muito na parte alta da cidade, principalmente nos lugares onde ainda não são saneados. A gente recebe muita reclamação, porque avalie você pagar por um serviço que você não tem. Lugar onde não passa saneamento. E pagar alto. Você pagar caro por um serviço que a empresa não presta. Exatamente. Então, você não tem saneamento, mas na sua rua, na sua casa chega a conta com a taxa de água e esgoto. Então você paga por algo que você não recebe, um valor extremamente absurdo, e com aumentos absurdos também que tiveram depois da chegada da BRK no município de Maceió. É uma discussão muito ampla, porque nós temos a discussão de como foi feita a concessão, porque o Estado cedeu, né, ou deu uma outorga, vendeu uma outorga de um município onde o município não foi escutado, não participou desse processo. Então, são passos que nós estamos dando para poder, cada dia que se faz uma reunião, entender melhor essa situação e buscar os responsáveis pela situação que hoje se encontra no município de Maceió. Mas, além de fazer esse trabalho de responsabilizar as pessoas que precisam ser responsabilizadas, a gente buscar uma solução para o grande problema da nossa cidade. Eu acho que a coisa tem que partir exatamente aí. Não é a questão de você foi o responsável. Eu quero saber se você, como responsável, você tem condições de resolver o problema. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu acho que a coisa é por aí. Nós hoje temos uma taxa de esgoto absurda, que é paga, né? 100% da taxa de água. Então, se você gasta R$100 de água, você está ali, será cobrado 100 reais de esgoto. Ou seja, sua conta vai para R$200. Isso. No início, nós víamos esses valores até 100, R$200,
R$300 no máximo. Hoje você que pagava R$200 numa conta total, tá pagando R$800 mil, R$1.500. E não tá pagando. E não, é isso. Porque tem gente que acaba sendo negativada. Não de pagar. Não é não tá pagando porque não quer. Isso, não é porque não quer, porque você não tem condição. Pessoas que já recebem contas altíssimas e não tem um salário mínimo, não tem emprego. Exatamente. Então como é que você vai pagar essa conta? E é das grandes denúncias, né? As denúncias que a gente mais recebe voltadas a essa situação, a situação da alta taxa, os valores que mudaram de uma forma absurda, porque eles cresceram, a gente tem documentos que mostram um crescimento de 200%, 400%. Eu tive uma situação lá que eu recebi na Câmara de uma assessora de um vereador, meu amigo vereador Leonardo Dias, o nome dela é Dani, é a assessora do vereador, e ela pagava R$250, chegou uma conta para ela de R$15.900. R$15.900. Meu Deus, com que explicação, meu caro Aí João? ela ligou, foi atrás da BRK para tomar as devidas providências, tá? A BRK fez, vá procurar os seus direitos, ou seja, não foi resolver. Depois de muita briga, de muita discussão, ela chegou para ela lá um técnico da empresa. E a empresa foi lá ver o que tinha acontecido e tal, era um vazamento externo, não era na casa dela, e acabou levando o contador dela lá, né, um número elevado. E aí chegou a cobrança para ela de R$15.900. Uma pessoa que, graças a Deus... Mas ficou por isso mesmo? Não, ela depois da audiência pública, Sim. inclusive eu falei, citei esse exemplo lá, os diretores da BRK estavam presentes, o setor jurídico da BRK estava presente. Eu disse, a Dani, apontei para ela, por exemplo, aconteceu isso e isso. Aí chamaram ela, não, pelo amor de Deus, vamos resolver e tal. Mas assim... Mas quantas pessoas estão sem resolver que não estavam lá? Exatamente, pessoas que não têm a oportunidade que ela teve, que não têm o conhecimento que ela tem, que deu a oportunidade de resolver uma situação. Então, muitas pessoas ficam sem respostas, Agora, têm seus nomes negativados. Agora, é isso que eu queria saber. No que a audiência pública avançou no que diz respeito a... Puxa, houve audiência, a BRK foi lá, disse que o problema era esse, disse que resolve isso, não resolve aquilo, resolveu da Dani, resolveu não sei de quem, e o meu? Isso. Como é que eu faço? O que é que ficou definido? O que aconteceu na audiência? Nós já tínhamos, para resguardar juridicamente a própria comissão, instaurado a SEI. Mas ficou acordado entre os meus colegas vereadores, eu estava liderando essa discussão, que a SEI só teria a primeira reunião como SEI, como Comissão Especial de Inquéritos, após a audiência pública. Perfeito. Porque nós iríamos escutar os dois lados, dar a oportunidade, né, de se explicar, de falar tudo, e a partir disso nós tomaríamos as providências. Como nós vimos que não teve nenhuma explicação fora do normal, nenhuma explicação que viesse realmente mostrar que aquilo ali direcionaria para uma solução, nós publicamos a primeira reunião da SEI. E na sexta-feira, logo após a audiência pública, nos reunimos como Comissão Especial de Inquéritos, fizemos uma coletiva de imprensa e conversamos com as pessoas, com os vereadores, para começar a tomar as devidas providências. Depois dessa reunião, fizemos uma segunda já com o convite que fizemos à BRK. Ou seja, a BRK foi a primeira a ser ouvida. Essa parte Nessa altura já nasci. Já nessa fase de inquérito, onde a gente está buscando informações para poder seguir a investigação. Então já escutamos a BRK, ela deu algumas explicações aos vereadores que puderam fazer os questionamentos, ela nos trouxe nessa semana, hoje é quarta-feira, na segunda-feira, eles nos enviaram os documentos que nós solicitamos na primeira reunião da SEI, para que a gente possa nos aprofundar nesses documentos, nessa matéria, para poder cobrar ainda mais a empresa BRK. Partindo disso, vamos escutar agora a SAL, porque boa parte dos questionamentos feitos à BRK, eles culpam a agência reguladora. Já se é cobrado tantos por cento em cima da taxa, é porque estava no edital. Se não existe fiscalização, é porque a SAL não cobra a BRK. Então, assim... Ela chega a dizer isso? Joga um para o outro. Um para o outro. Então, você fica naquela situação... Chega um momento que você fica de mãos atadas. Então nós precisamos conversar com os dois lados, com a BRK, vamos conversar com a SAL agora, para entrar nesse contraponto, falar, a BRK falou isso e isso, a SAL, ela afirma realmente isso que está acontecendo, não é não, então o que é que está acontecendo, para a gente poder
como eu falei antes, responsabilizar e buscar solução para esse problema. Aí você chega no ponto exato da questão. Uma coisa já se sabe, que irregularidades estão acontecendo. Bastante. E que muita gente por aí está altamente prejudicada com contas de o dobro, de o triplo, até de 10 vezes mais, como foi o caso da Dani. Não é verdade? Isso. Então isso é um absurdo. Agora, que providências podem ser tomadas para que isso seja, pelo menos os que estão sendo tão prejudicados, vejam as suas situações sanadas rapidamente? Nós, como comissão, eu principalmente que estou na presidência da SEI, o que é que eu bato muito na tecla? Que nós primeiro precisamos ter um cronograma da própria BRK para que eles possam nos dar soluções para as obras que estão inacabadas, para que eles possam nos dar soluções para os problemas de altas contas. Perfeito. Pessoas que pagam por um esgoto e não têm esse serviço. Então, nós precisamos de uma programação para que isso se resolva, principalmente a parte das obras. Com relação às taxas, nós estamos discutindo hoje, como sei, isso aqui eu estou lidando em primeira mão, porque não foi tratado em canto nenhum, uma possível redução desses valores de taxa. Por isso que precisamos conversar com a SAL e com a própria BRK, para que isso seja feito em comum acordo e se dê aí uma diminuição nessa taxa, porque é absurdo que você pague por algo que você não recebe e pague extremamente alto. Aliás, não deveria pagar taxa deveria nenhuma. Cobrar, exatamente. Exatamente. Então, nós precisamos entender também, Geraldo, quanto é que é arrecadado pela BRK, quanto disso que é arrecadado é investido no município. Então, são vários questionamentos que estão sendo feitos agora que vão trazer várias soluções de imediato. Umas a curto prazo e outras a longo prazo. Tem obras que a gente não tem como chegar para a BRK e falar, tá pro buraco e tá resolvido. Não é assim. Não, claro que não. Tem que ter a solução do problema de água e esgoto, mas também tem que dar ali um prazo para que aquilo seja agora veja solucionado. Bem, quando a BRK ganhou a posição, né, a ARSAL de um lado, o governo do estado do outro, que fez essa concessão, ela sabia quais eram as obrigações dela em termos de concessão. Como sabia durante são 30 anos, se não me engano? 35 anos ela sabia os investimentos que ela tinha que fazer e como seriam esses investimentos. Como é que ela quer colocar esses investimentos em cima do usuário? E principalmente do usuário que não recebe? Foi exatamente um dos pontos que eu mais bati. Porque assim, o que foi dito pela presidência da BRK é que nós como clientes da BRK, assim eles nos tratam como clientes da BRK, pagamos por um serviço extremamente defasado. E a informação que deixou todos os vereadores chocados, eles falaram que pagaram 2 bilhões, né, na concessão de investimentos, sei lá como será aplicado. Então foi uma concessão bilionária de 2 bilhões de reais, e que eles vão passar 15 anos no vermelho. 15 anos sem lucro. Então como é que uma empresa investe 2 bilhões para passar 15 anos sem ter lucro? Problema dela, então, né? assim, não, Por que ela claro aceitou? Que é problema dela, mas Lógico. assim, é algo que toda empresa não entende. Não. Como é que uma empresa privada está ali trabalhando para não ter lucro. Claro. Faz o investimento para passar 15 anos sem ter lucro. Então, assim, é algo que tem que ser questionado. Nós temos que entender, ponto a ponto, dessa parte contratual, os interesses da BRK, os interesses do Estado com relação a isso, porque, assim, é um movimento que foi muito, muito estranho, muito esquisito ao olho do poder público, nós que estamos ali para fiscalizar, mas principalmente do contribuinte, da pessoa que paga pela aquele serviço. Sem dúvida. E não recebe o serviço que deveria receber. Não, e aquele negócio, eu recebi, paguei tanto para receber, e daí? O que é que o consumidor, por acaso, é sócio da BRK? E foi um dos grandes questionamentos que eu fiz. Então você entrou, quer dizer, eu fiz essa pergunta, então vocês entraram sabendo, vocês entraram achando que era uma coisa e era outra, o Estado enrolou vocês? Aí não, a gente entrou sabendo. Mas uma hora você diz uma coisa, outra hora você diz outra. E o pior, quando a gente foi reclamar do serviço da BRK, o próprio diretor-presidente disse, rapaz, até eu já passei por situações com a BRK. Eu fiz, rapaz, se o presidente da BRK tá dizendo passa isso, sufoco, avalia a pessoa. Não, e aquela tal história, né? O consumidor vai pagar os 2 bilhões que eles pagam, vai pagar os 15 anos de prejuízo dele, é o consumidor que vai tirar do bolso para pagar, então passa a ser sócio, acionista. Essa, inclusive, foi a minha última pergunta na ceia ao diretor-presidente. Eu fiz, o senhor pode me afirmar que quem vai pagar com multa, juros e correção
Os 2 bilhões investidos, então, é o contribuinte. É o consumidor. É isso que o senhor... Aí ele gaguejou, ele ficou naquela e nem disse que sim, nem disse que não. Mas é o que dá a entender. Não, mas não é só o que dá a entender, é claro que sim. Porque veja bem, se vocês tivessem a oportunidade de fazer... Vamos ter. Não, eu digo um levantamento de quanto eles arrecadaram com os contribuintes até agora. Em 2 anos. Em 2 anos. Quanto vocês arrecadaram, certo? E qual foi o investimento feito? Essa é uma das perguntas que nós fizemos Tem que fazer esse levantamento. Na primeira reunião. Eles nos responderam na segunda-feira e a gente está começando a analisar esses documentos agora. Perfeito. Quem são as terceirizadas contratadas, vários outros questionamentos que precisam ser feitos e precisam ser esclarecidos para que a gente busque solução para esse problema. Porque se não for por aí, eles vão enrolar todo mundo o tempo todo. E a força que uma ACEI tem, sabe, Geraldo? Muito grande. Ela é muito grande. A ACEI é o único dispositivo legislativo que tem poder de polícia através do regimento interno da casa. E aí nós temos que dar tamanha importância a ela. Então, se nós tivermos a oportunidade e capacidade de instaurar uma ACEI, nós precisamos levar ela à frente com responsabilidade e que ela possa trazer resultados. Com certeza. E deixar bem claro isso. Eles não têm interesse de estar aparecendo, não. Tem interesse em resolver. O trabalho do vereador é esse. O trabalho da Câmara de Vereadores é exatamente... E na hora que institui, como você diz, instituiu a ACEI, então agora vamos no fundo, no âmago da questão. Tanto que somos 5 membros na ACEI, mais 2 suplentes. E assim, somos muito unidos, nós tomamos decisões juntos. Isso é muito bom. Para que a gente evite essa história de um ter mais holofote que o outro. Até porque o nosso objetivo realmente é a resolução do problema. Vamos fazer um acordo aqui nós dois. Vamos embora. Mas diferente dos acordos da BRK, vamos fazer? Vamos sim. Então. Volte sempre. Funciona. Volte sempre. Volto quando você mandar. Traga as novidades quando tiver. Deixo sempre você a par de tudo. E fica você à vontade para dizer o que quiser também a eles. Agradecer a você primeiramente por dar essa oportunidade, a sua equipe aqui que tem feito isso acontecer. Parabéns pelo programa. A gente agradece demais poder falar com as pessoas, mostrar o grande trabalho que a Comissão Especial de Inquérito tem feito através desse assunto tão importante, né, que é a história da BRK, o contrato da BRK aqui no município de Maceió. E que a gente possa estar sempre nesse bate-papo, nesse diálogo, para trazer as informações não só do meu mandato, como vereador João Catunda, mas dos trabalhos que a Câmara faz e que essa comissão tem feito. É por isso que você vai voltar mais rápido para falar exatamente. Breve eu trago mais novidades. Porque hoje foi só BRK. Hoje só BRK. Muito obrigado, João. Obrigado você, Geraldo. Mesmo por ter vindo. Use e abuse, tá bom? Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando de quem? Quem? Ah, você já sabe. Do Sebrae, não é? E também nunca esquecendo que eu estou aqui no Filé do Zezé, viu, gente? É primeira sem segunda. Mas já nós voltamos com outra vereadora que nunca veio ao meu programa, Olívia Tenório. Vamos conversar com ela. Diz que vem coisa boa por aí. Vamos ver. Vamos lá, gente. Voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. E o negócio tá bom, a Câmara de Vereadores de Maceió tá com o Ibope lá em cima aqui comigo, que coisa boa. Ou ao contrário, eu tô com o Ibope lá em cima, que a gente só tá trazendo hoje, mas 2 convidados vereadores de Maceió, coisa boa, todos 2 com assuntos maravilhosos. E a vereadora que está conosco, que ainda não esteve nesse programa, olha, eu já gostei dela de cara, tá? Aí, formalidade, aquela maneira que vocês sabem que eu sou, a gente conversa sem frescura, então isso é muito bom. O nome dela é Olívia Tenório,
E ela é filha do deputado Chico Tenório, que vocês conhecem de sobra. Não é isso? Então tá certo. Olívia, que bom, que prazer receber você aqui. Primeiro eu queria agradecer, Geraldo. Eu acho importantíssimo e sempre gosto de começar agradecendo, porque desde que eu decidi entrar em qualquer vida pública, eu sempre falei que as coisas só vão dar certo se a gente ouvir as pessoas, se a gente passar uma satisfação para as pessoas. Então, esse tipo de ambiente é o que realmente faz o mandato acontecer, faz dar certo, faz com que a gente consiga fazer políticas públicas que realmente mereçam ser feitas. Então, obrigada pelo espaço. Nada, que isso, o prazer é meu em receber você. E já gosto quando você fala sobre ouvir. Essa é uma pregação que eu sempre faço. A coisa mais importante do mundo é saber ouvir, não é? Quando você sabe ouvir, você aprende tanta coisa. Às vezes desaprende, né? Mas não tem problema não, no fim dá certo, né, Olívia? Exatamente, faz Quem parte é da Olívia vida. Tenório, a vereadora? Quem é? Olha, é uma pergunta bem bacana, porque eu acho que em todo dia a gente se redescobre um pouquinho mais, né? Com A gente se certeza. reinventa. Hoje, falar da Olívia vereadora, é inevitável que eu fale da Olívia mãe e da Olívia esposa. Não, mas aí, pronto, eu perguntei mal. Quem é Olívia Tenório? Melhorou? Melhorou, mas... Então vamos lá. Obrigada, mas por que eu falo isso? Eu, antes de ser mãe, antes de casar, eu tinha uma cabeça. Eu acho que a essência é a mesma, de queremos transformar o mundo, mas assim, de uma maneira um pouco mais específica, obviamente, de que é que eu posso fazer aqui em Maceió. Hoje em dia é fiscalizar alguns contratos, é algumas empresas que estão vindo fazer alguma coisa, é trabalhar para trazer o primeiro emprego, é trabalhar para tentar baixar imposto. Eu tinha um pensamento mais nesse. E agora que eu me transformei em mãe, a gente muda um pouco a cabeça. A gente sabe que tudo isso é importante, mas que nada adianta eu deixar um cenário ideal para os adultos se eu não cuidar das crianças para eles serem bons adultos. Não tenha a menor dúvida sobre isso. Exatamente. Então, Né? depois de me tornar mãe, eu percebi a importância de, além, obviamente, de cuidar dos problemas que já acontecem, mas de evitar que os problemas aconteçam. Então, educação é o fundamental, cuidar de criança Claro. é fundamental. Não, e Olívia, você toca num ponto que eu acho assim fundamental, porque tal história ainda não conseguiram entender como a gente precisa investir na criança. Né? As pessoas todas, de um modo geral, não conseguiram entender ainda. Eu participo de uma campanha muito interessante com o Ministério Público, Tribunal de Contas, etc., que é aquela campanha da destinação, porque nós estamos aqui na hora disso, que é o imposto de renda. Você destinar para os fundos das crianças, né? Aquela quantia que você tira do seu próprio imposto de renda. Você não paga nada, você tira. Menina, que dificuldade! Porque é uma dificuldade as pessoas entenderem. Uma campanha que já vem há 4, 5 anos, etc. A criação dos fundos e por aí vai. Por favor. Exatamente. Eu admito que quando a gente fala sobre criança, muito na parte política, pelo menos, eu entendo que muitas pessoas não querem trabalhar com isso porque criança não vota. Aí pensam, se eu tenho que usar todo o esforço em alguma coisa, que seja em algo que vai me render voto. E aí não pensa que a gente realmente tem que trabalhar para ter uma sociedade melhor. Lógico, a gente lógico. tem que trabalhar para não precisar sempre estar apagando fogo, e sim evitar que o fogo se acenda. Não tenha dúvida. E a gente só consegue fazer isso se começar hoje a colocar uma mentalidade melhor nas crianças. Infelizmente, as pessoas pensam, depois de crescer a gente dá umas palmadinhas, ou a gente explica que se fizer errado vai preso, que está resolvido. Mas não. A mentalidade, Muito ao contrário. a gente começa na primeiríssima infância. Exatamente. Até ali os 3 anos da criança, é quando a gente consegue colocar nela aqueles princípios que vão balizar realmente a vida dela. É quando a gente começa, através de uma alimentação adequada, por exemplo, a dizer para o corpo dela que ele pode produzir melhores ligações, melhores sinapses, para que ela tenha um desenvolvimento melhor. Não tenha Tudo dúvida. isso começa na infância. Então, se a gente não cuida disso, se a gente não olha para esse momento, quando ela cresce, é 50 vezes mais difícil ensinar. Não que a gente não consiga, consegue, mas é 50 vezes mais difícil, são 50 vezes mais esforços, Não tenha 50 dúvida. vezes mais investimentos. Então, quando a gente começa com a primeira infância, quando a gente começa com a educação, a gente consegue, a um médio e longo prazo, mudar e muito a maneira como está a nossa sociedade. Primeiro é um trabalho de formiguinha, que precisa certeza. ser feito, né? Segundo é a reconstrução de uma sociedade, porque a sociedade não pensa exatamente como você bem colocou, no futuro. Ela pensa no presente sem pensar no futuro, ou ela pensa no futuro sem pensar no presente. Então, se você não constrói com as crianças, vai construir com quem?
Exatamente. Quem vai mudar esse país? Mas eu acho que isso não é nem por maldade, viu, Geraldo? Eu acho que isso é muito do ser humano. O ser humano é muito imediatista. Não tenha É dúvida. aquela coisa, se eu tô com fome, eu tenho que comer. Se eu tô com sono, eu tenho que dormir. Não para pra entender que se eu comer agora, daqui a meia hora, quando chegar o jantar, eu não vou querer comer. Então a gente Exatamente. começa a atrapalhar isso. É um exemplo bem simples, mas para mostrar o tanto que o ser humano tem aquela necessidade de fazer hoje o que vai render hoje. Não para pensar realmente no longo prazo. Mas eu acho que quando a gente começa a falar sobre isso, a levantar essas questões, a mostrar estudos científicos que mostram da importância de se pensar a longo prazo, a gente começa a melhorar. E eu acho que, assim, o assunto está sendo levantado, a gente tem começado a ver algumas novas políticas públicas que, claro, precisam ampliar, precisam crescer, mas a gente está caminhando na direção certa. Eu ia exatamente te perguntar, aí o que é que a vereadora já vem fazendo em prol dessa tese, da melhoria da sua tese? Olha, em relação à criança na primeiríssima infância, que é ali da gestação, que já começa com toda a produção hormonal, com toda a produção de neurônios, de sinapses do bebê mesmo, até os 3 anos da criança, nessa fase a gente já começa, no caso, o mandato da vereadora Olívia Tenório. Que eu gosto de falar assim porque não é só eu, mas é toda uma equipe, Sem né? dúvida. Quando a gente começou a trabalhar, foi através, inicialmente, de indicações para que a gente conseguisse mais creches aqui no município. Muito bem. Então, a gente conversou com o prefeito, já está começando a ser construído. A gente apresentou um projeto de lei para que nas escolas, desde novinho, a gente tivesse o programa municipal de educação empreendedora, que é para conseguir mudar um pouco a mentalidade, Muito entender como empreender na sua própria vida, não apenas abrir uma empresa, mas se fazer único, se fazer necessário, se fazer diferenciado, para a gente conseguir criar uma mentalidade de que não é só a prefeitura que dá emprego, né? Claro. Que a gente consegue sozinho. Também no nosso mandato, conseguimos fazer uma doação financeira, no caso, através de uma emenda parlamentar. O dinheiro que é da prefeitura, mas que o vereador destina, fala para onde vai. Isso. A gente conseguiu fazer uma doação para que a Secretaria Municipal de Saúde fizesse, em conjunto com o Gabinete da Mulher, o 2º ponto de aleitamento materno aqui do município de Maceió, porque o leite materno é essencial. Lógico, importantíssimo. Não só nos 6 primeiros meses. Ali realmente tem que ser exclusividade de leite. Verdade. Mas até 2 anos de idade a gente sabe o tanto que auxilia, o tanto que ajuda no desenvolvimento dessa criança. Claro. Então a gente começou com algumas políticas nesse sentido. E como é que estão os bancos municipais de aleitamento? Eu admito para você que ainda não estão com o arsenal que a gente gostaria. Ok. Tem melhorado, hoje em dia a gente consegue fazer a coleta no HU, no Hospital Universitário, tem a coleta no Hospital Escola Santa Mônica, Perfeito. na maternidade. Tem um ponto no Benedito Bentes, se eu não estiver enganada, é no Hamilton Mourão, não tenho Ok. certeza. E agora está abrindo um no Jacintinho. Muito bem. E Então, a gente já questão tem da esses 4 distribuição? pontos. Normalmente esses leites, eles são para a UTI neonatal, são para os bebês que estão Já ali para naquela os pontos para maternidade. onde foram. Exatamente. Mas, por exemplo, um exemplo que eu não sei de todos exatamente como funciona, admito, mas na maternidade Santa Mônica, quando a mulher faz a doação do leite materno, ela pode solicitar que 50% do que foi doado a gente receba de volta, porque eles fazem todo aquele trabalho de congelar direitinho para poder ter uma exatamente. duração maior. E aí eu posso fazer uma doação privada para onde eu bem entender. Perfeito. Mas normalmente eles utilizam onde já está mesmo. Seja para UTI neonatal, seja para quando algumas crianças vão até os postos de saúde com alguma necessidade. Mas normalmente, por questão mesmo de armazenamento, ficam Muito bom. nesses locais. Deixa eu dar uma guinada no assunto. Deixa eu entrar num assunto que está sendo altamente polêmico agora, que houve uma audiência pública liderada pela Tecanelma, e você que está junto com ela nesse assunto, que é a questão do Vera Arruda. Esse parque, vamos chamar assim, que foi construído, essa comodidade para quem mora ali de frente, essa segurança em termos de crianças e por aí vai, e que em função do trânsito a SMTT quer cortar. Soube ontem, primeiro falaram em 2 ruas, eu já fiquei sabendo hoje, não sei se é verdade, que são 11. Não entendi mais nada. Como é que está essa história, Olívia? Então, vamos por etapas, porque eu acho que é um tema muito complexo. Muito. Primeiro, o superintendente André Costa, ele apresentou o projeto de abertura de 4 ruas.
São 2 próximas à praia e as outras 2 são mais próximas do Maceió Shopping, ali perto da igreja de São Lucas. Certo. Então são 4 ruas que ele pretende abrir nesse momento. A proposta dele é que a partir de 7 horas da noite até, salvo engano, é 6 ou é 7 horas da manhã, vão ter pistões levantados, então o carro não vai poder passar, fica livre o corredor, porém de 7 da manhã até 7 da noite, né, no horário útil, ficaria com o pistão abaixado para que os carros pudessem trafegar naquelas 4 ruas. Essa é a proposta dele. Agora vamos o que estava se debatendo na audiência pública, porque existe essa discordância. Ao meu entender, Olívia, não vai desafogar trânsito. Claro que não. Beleza, Então, maravilha. bom ouvir isso. Mas por que eu falo isso? Não sei se todas as pessoas aqui têm conhecimento de como são essas ruas, mas as ruas que vão abrir são ruas muito estreitas, são ruas 100% residenciais. Isso, então, e que abrigam os carros daqueles edifícios. Então tem carros estacionados dos 2 lados, uma rua muito curta para passar, Perfeito. diferente do que alguns comentaram na audiência pública, não vai passar ônibus porque não cabe ônibus naquelas De ruas. jeito algum. Então a gente vai desafogar o trânsito como? Passando por essas ruas devagar, porque é um local residencial que tem criança, parando, porque direto tem veículo entrando em garagem ou saindo de garagem, apenas por um horário reduzido. Isso não vai desafogar, até porque eu falo pela minha experiência que moro aqui próximo do corredor Vera Arruda. Eu hoje, se for para um médico no Le Monde, no Harmony, se for comprar pão na padaria, se for no Hortifruti, eu vou a pé porque existe um trânsito. A partir do momento que não existe, é natural que eu pense, vou de carro para evitar um sol, por exemplo, evitar uma chuva. Claro. Então, vamos desafogar ali 3 minutos. 3 minutos que vão aumentar, na verdade, de trânsito, porque vai ter mais carro na rua. Então, esse é o primeiro ponto. E só um parênteses, outra Claro. coisa. Não é tão violento assim também não, aquele trânsito ali. Eu passo por ali, na beira do Harmony, todo dia. Às vezes depende do horário. É muito pontual o horário que tem trânsito. Muito pontual. Agora outra coisa. Fecha de dia, abre de dia. Não, fecha de dia e abre de noite. Quando o povo tá dormindo, né? E as crianças ficam onde, hein? Agora vão brincar de madrugada. Até porque, Geraldo, peraí, gente. pra mim, ao meu ponto de vista, o mais prejudicial é pras crianças. Porque pro Não tenha adulto, dúvida. eu consigo falar, olha, Geraldo, eu sei que você andava assim, olhar, mas agora tem um sinal, pare e preste atenção antes de passar pra não ser atropelado. Um adulto entende isso. Mas uma criança como minha filha, que tem 1 ano e Claro 6 que não vai meses, entender. eu pisco o olho, eu dou um espirro, que daí é uma piscada maior, a menina já correu 1 quilômetro. Não tenha dúvida. Aí é atropelada, perguntaram na audiência pública, se isso acontecer, quem vai ser responsabilizado? Exato. E uma pessoa do público, convidado pela SMTT, gritou, a mãe, quer dizer que a mãe não consegue mais piscar o olho? E outra coisa. A gente já tem tanta coisa para ser verdade. responsabilizada até por isso agora. E outra coisa, Olívia, as cidades hoje, elas precisam urgentemente de espaços abertos. Exatamente. Aquilo ali foi uma novidade encantadora que chegou, 15 anos atrás, talvez? 10, não sei quanto Na tempo modalidade que tá faz pouco tempo, acho que 10 anos no máximo. 10 anos, Porque pronto. antes não tinha toda a estrutura que tem hoje. Perfeito, mas uma beleza. Aí vamos acabar com isso aqui. Aliás, eu vou até sugerir um projeto internacional. Você quer entrar comigo no projeto? Aceito como? Vamos mandar fechar lá o Parque de Nova York. Não é? Eu concordo exatamente. Acabar porque com aquele trânsito que tem em Nova York. Exatamente. Inclusive, foi um dos exemplos que eu dei em plenário. E o que mais me incomoda, Geraldo, é porque se tudo isso realmente fosse acabar com o trânsito, mas eu acredito que não acaba. De jeito algum. O superintendente, infelizmente, não apresentou nenhum dado técnico. Se tivesse me apresentado, eu podia até pensar, vamos cogitar. Mas não estou falando que não existe. Eu estou falando que ele não me apresentou. A gente já solicitou, enquanto força fiscalizadora, ele não nos mostrou. Marcamos uma audiência pública a muito custo, porque não queriam aceitar. Na audiência pública, quando ele mostrou o projeto, ele mostrou uma foto de drone, ele mostrou... Eu não lembro o nome do aplicativo, mas foi um similar ao Google Maps do tempo que se leva no trânsito. Não foi o Waze, foi um diferente, mas similar. Mostrou o tempo que leva um ônibus durante em horário de pico e o tempo que leva um ônibus em horário que não tem pico. Mas, gente, isso não é um estudo técnico. Essas informações podem corroborar um estudo técnico com dados, com embasamento científico, mas isso por si só não é um estudo. E ele não me apresentou nenhum.
E aí começa a discussão. Mas isso é porque é área de rico. Não é. Não é. Primeiro que não existe rico e pobre no Vera Arruda. Lá é questão de área pública. É para todo mundo. E aí falam, mas só vai quem é do Vera Arruda. Não, só vai quem mora naquela região. Claro que não. Eu conheço pessoas de outros locais que vão. Obviamente que a maioria mora naquela região, mas não todos. Mas se fosse por isso, então quer dizer que o calçadão no centro, no centro tem um trânsito horrível. Exatamente. Já começa a abrir as ruas do calçadão. Tem que abrir. No Parque Municipal que é em Bebedouro. Tudo doido, ó. Lá nesse Parque Municipal do Bebedouro. Ninguém quer abrir o Parque Municipal. Exatamente. Porque lá é pra criança ir brincar. O Vera Arruda é a mesma coisa. Quando a gente fala da Orla. A Orla é na Ponta Verde, na Pajuçara, na Jatiuca, mas é pra Maceió inteiro. Lógico. Então por que o Vera Arruda agora decidiram falar que é fechado pra quem mora na Jatiuca? Quer saber o que vai acontecer? Se permitirem, sabe o que vai acontecer com aquelas ruas? Eles vão encher de placa de proibido. Exatamente. De proibido estacionar os carros. E aí a gente vai estacionar na cabeça, né? Edifícios. Aí vai estacionar na cabeça, porque a gente sabe que não tem espaço. Com certeza. Os prédios, como são mais antigos, ali existia para colocar um carro na garagem. Hoje em dia as famílias têm 3 carros. Verdade. E aí falam, mas está discutindo então de novo coisa de rico e pobre. Gente, não é. Isso é a evolução da sociedade. Por que tem mais carro na rua? Porque tem cada vez mais pessoas com carro. Verdade. Isso faz parte. Se não existisse tanto carro, não existia trânsito. Então a gente não pode culpar isso. E ainda digo mais, viu, Geraldo? Foi conversado na audiência sobre, tudo bem, precisa desafogar o trânsito, isso a gente concorda, isso é fato, mas nos apresente opções para a gente entender a melhor. Eu até sugeri, aumentou muito o tráfego ali no corredor Vera Arruda, ali perto, aquela rua que passa pelo Le Monde, pelo Harmony. Mas por quê? Quando a gente vinha na Rua da Praia para entrar na Amélia Rosa, antes a gente conseguia entrar. O que escoava o trânsito para quem ia para o shopping, para quem ia para leste-oeste, para quem ia para o food truck que tem ali, para quem ia para a escola buscar seus filhos. E aí colocaram o Gero Baiano, que eu não sei porquê, sem nenhum estudo, pelo menos sem apresentar nenhum estudo. E agora, para você poder entrar na Amélia Rosa, que é uma rua muito movimentada e muito necessária, você tem que fazer o retorno lá embaixo, passa obrigatoriamente por onde? Pelo corredor do Vera Arruda. É isso que eu ia dizer a você. Eles criaram um problema para depois falar que vai solucionar. Não é ali que o trânsito fica imprensado, não. É mais à frente. Exato. É ali no Felícia, por ali abaixo. Acabou o tempo. Olha, congestionamos o trânsito do programa. O que a gente faz? Marca outro. É muito assunto bom para falar, não, né? Não é não? Marca outro, né? Com certeza, é só você chamar que eu venho com o maior prazer. Olha, eu tive um prazer enorme receber você aqui. Olha, ela não tinha sido convidada para este programa, estava convidada para outro, mas houve uma mudança aqui de última hora, ela aceitou e veio. Então eu agradeço duplamente a você por ter vindo, certo? Geraldo, e vamos marcar outros. Peço perdão por falar tanto, não, a gente você acaba é nem do tipo que ele colocar gosta. tudo Você que é do tipo que ele gosta. Fala pelos cotovelos, mas fala bem. Fico feliz em ouvir isso. Obrigado, Olívia. Mas olha, só para finalizar sobre o corredor, tem muito que se discutir ainda, então toda sugestão, toda crítica Com também para que eu aprenda é bem-vinda. Podem me procurar, podem falar comigo, porque eu também estou em fase de aprendizado, tá? Mas me colocar inteiramente à disposição para tudo, tanto para você quanto para todos os ouvintes. O que a gente puder fazer para melhorar juntos a cidade é o nosso trabalho. Muito obrigado. Leve meu abraço para Tequinha também, super amiga dele também, viu? Fico feliz em ouvir. Obrigado, Olívia. Obrigada. Obrigado mesmo. Muito bem, gente. Peraí, eu vou convidar você para ouvir a Ellen Cavallari. Você conhece a Ellen Cavallari? Ela é uma trainee do Sebrae. Então vamos lá, Ellen, por favor. O Sebrae está com a chamada aberta de um novo edital de inovação, em parceria com a empresa Co-Creation Lab, que é uma pré-aceleradora de negócios. O edital tem como foco o desenvolvimento de novos produtos e novos serviços para negócios da economia criativa. Qualquer segmento da economia criativa poderá se inscrever, seja do audiovisual, das artes cênicas, da música, dos games, da cultura popular, cultura afro e indígena. Serão 13 projetos de 30 mil reais que vão ser contemplados nesse edital. Uma das obrigatoriedades desse edital vai ser a participação na turma da Co-Creation Lab, que é essa pré-aceleradora. Serão 5 meses de turma. Nessas turmas terão palestras, mentorias, workshops, todo um acompanhamento profissional de quem sabe transformar ideias em negócios. A partir dessa turma, você já vai sair desse período do edital com seu modelo de negócio pronto para uso. É uma oportunidade muito boa para quem está querendo novas experimentações, porque é um edital de subvenção. A prestação de contas e o processo de assinatura ele é muito mais tranquilo
do que os outros editais. Então, para quem está com medo de participar do edital do Sebrae, não tenha, se inscreva. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site da Co-Creation Lab. Para mais informações, você pode entrar no portal do Sebrae, na área da economia criativa, que vai ter lá todas as informações necessárias para você se inscrever. Tá vendo? Sempre as mulheres informando e informando bem. Muito obrigado, Ellen, também. Obrigado, então, por você ter vindo. Até o próximo bate-papo com Geraldo Câmara, próximo sábado. Se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, o encontro está marcado. Amém. Então, até Parabéns, lá, Ellen. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.